Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente da República, Michel Temer. Na sua pessoa, cumprimento a todos os membros do Executivo. Cumprimento a senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Na sua pessoa, estendo um cumprimento a todos os ministros de hoje, de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Na sua pessoa, cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo. Cumprimento o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e na sua pessoa, ministro João Otávio, estendo um cumprimento a todos os magistrados brasileiros, em especial, me permitam, a todos os magistrados, ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento a advocacia brasileira, os meus colegas, advogados e advogadas, na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, Juliano Costa Couto. Cumprimento a todos os membros do Ministério Público, na pessoa da doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral do Ministério Público. Senhoras e senhores, a efetiva prestação jurisdicional é um dos pressupostos fundamentais da democracia. Esta não se assenta apenas na positivação de normas jurídicas, mas também e primordialmente na concretização de direitos. Essa constatação reforça a inestimável importância do Superior Tribunal de Justiça, que merecidamente se consagrou como Tribunal da Cidadania, em razão exatamente de seu protagonismo no atendimento dos pleitos dos cidadãos. Contribui, portanto, diretamente para o correto funcionamento da Federação, bem como para a manutenção da segurança jurídica. Dessa forma, este tribunal transmite à sociedade a mensagem de que pode depositar as suas esperanças nas instituições, de que pode confiar na força cogente das normas, de que pode, em suma, manter a fé no Estado democrático de direito. Essas reflexões, que destacam a relevância deste tribunal, ressaltam também, na mesma medida, a magnitude da responsabilidade atribuída a seus membros. Felicito, com muita alegria, a ministra Laurita Vaz e também o ministro Humberto Martins, que ao longo do biênio que se encerrou, conduziram esta corte com exemplar firmeza, transparência e discrição. Em nome da advocacia, os nossos cumprimentos. Seguramente, a mesma competência será demonstrada por aqueles que hoje se alçam à presidência e à vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. Oriundos da advocacia, o ministro João Otávio de Noronha e a ministra Maria Tereza de Assis Moura comprovam, em suas exitosas e eminentes carreiras, o absoluto acerto do Constituinte, que determinou o critério do 5º Constitucional para a composição dos tribunais brasileiros. Caríssimo presidente, caríssima vice-presidente, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, registro a plena confiança no trabalho de vossas excelências e os mais sinceros votos de êxito na missão que ora assumem neste delicado momento da história nacional. Senhoras e senhores, atravessamos tempos turbulentos, marcados por uma crise de diversas dimensões. De um lado é econômica, requerendo de todos austeridade e capacidade de gestão. De outro é política, exigindo diálogo, serenidade e equilíbrio. Mas, acima de tudo, é uma crise ética e moral sem precedentes, que clama por legalidade e por justiça. Para a completa superação deste quadro, é imperioso
evitar atalhos que conduzam a soluções ilusórias. Assim, não se pode transigir com a relativação de princípios jurídicos basilares, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a ampla defesa. Estes são princípios que têm sustentado o avanço da civilização. Não por acaso, tais preceitos, que são universais, foram instituídos como cláusula pétrea da Constituição da República. Afinal, a inobservância desses parâmetros significaria o desmoronamento do próprio Estado democrático de direito. Se fosse possível resumir em uma só palavra a crise brasileira, diria que é uma crise de justiça. Crise, acima de tudo, estrutural. O déficit de magistrados, 18 mil juízes para mais de 200 milhões de habitantes, resulta no espantoso número de municípios sem juiz titular. Justiça, portanto, prejudicada. Segundo Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, os cargos vagos da magistratura, criados por lei, mas não preenchidos, representaram no ano passado 19,8% dos 18 mil juízes do país. Este é, por baixo, o déficit de juízes, que chega a praticamente 20%. Em 2016, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tinha 200 cargos vagos, mas só convocou 53 candidatos no concurso realizado no ano anterior. A vacância desses cargos decorre de dois fatores: ou do reduzido número de aprovados, ou de restrições orçamentárias para provê-los. No caso presente, ambas as circunstâncias concorrem: carência de mão de obra qualificada, reflexo da crise das instituições de ensino e da proliferação absurda de faculdades de direito no país, que o MEC autoriza sem levar em conta critérios técnicos de qualidade dos respectivos cursos. E também da referida carência de recursos. O resultado disso é que um dos postulados básicos da justiça, que é estar onde o cidadão dela necessite, não se cumpre. É de absoluta importância a presença de juízes em todos os dias da semana nas comarcas de primeiro grau. Sem essa base, todo o edifício jurisdicional se enfraquece, ou mesmo desmorona. O maior índice de cargos vagos está exatamente na Justiça Federal, 26%. Mas outros ramos ostentam números parecidos, como a Justiça Estadual, 22%. Disso resulta a lentidão da Justiça, que a torna disfuncional, e nestes termos contribui para fixar perante a sociedade o sentimento de impunidade. Mais grave ainda é que isso se dá num país que já tem, há alguns anos, um índice absurdo e escandaloso de mais de 60 mil homicídios por ano. Um cenário que exige, acima de tudo, eficiência do aparelho judiciário. Mas se o Estado não investe nas melhorias estruturais da justiça e no sistema penitenciário, o que se tem é um ambiente de estímulo à expansão do crime e do desmando administrativo. Esse é o grande drama brasileiro contemporâneo. O clamor não atendido, não ao menos em prazo razoável, por justiça. E isso remete exatamente a ele, a Rui Barbosa, que classificava a justiça atrasada como injustiça qualificada e manifesta. Evidentemente, temos ciência de que o fortalecimento do judiciário envolve custos financeiros. Sobressai-se, portanto, ainda mais a necessidade de racionalizar
a utilização dos recursos disponíveis, notadamente em razão da crise econômica que continua a afetar o Brasil. O momento tem exigido sacrifícios de todos, precisamente para que os elevados valores da justiça não sejam sacrificados. E é o que temos. A excepcionalidade do momento político que o Brasil atravessa agrava o quadro e aumenta a responsabilidade do Poder Judiciário. E este tribunal, por imperativo constitucional, é chamado, ao lado do Supremo Tribunal Federal, a julgar parcela numerosa da elite política dirigente do país, que incorreu em ilícitos. No caso deste Superior Tribunal de Justiça, governadores, parlamentares, secretários estaduais, entre outros, que gozam do inaceitável foro privilegiado de função. Esse contexto, sem precedentes na proporção em que se apresenta, faz incidir sobre esta Corte pressões poderosas, a que se soma o clamor da sociedade e a reverberação que lhe dão mídia e as redes sociais. E não é só isso. Há ainda a manipulação desse quadro anômalo que fazem parte as correntes extremistas que amaldiçoam a política para melhor dominá-la. Sabemos todos, não há democracia sem política, não há política sem políticos. É preciso que haja serenidade e bom senso, para que não se caia na armadilha do autoritarismo ou da demagogia. De um lado, a pretexto da crise política, econômica, social e moral, os saudosos do autoritarismo clamam por intervenção militar. De outro, os que, confundindo justiça com justiçamento, propõem, por outra via, o mesmo retrocesso institucional, supondo poder combater o crime, cometendo outro crime, como tenho dito há muito tempo, o da profanação do devido processo legal. Não foi e não é fácil, em tal ambiente, estar à frente desta tribuna da cidadania, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Tribuna que, por imperativo estatutário, e o nosso estatuto é lei federal, nos obriga a defender a Constituição, a boa aplicação das leis, os direitos humanos, o Estado democrático de direito. Ou seja, intervir na cena política sem tomar partido. O partido da OAB é o Brasil, a sua ideologia, a Constituição Federal. Não se pode ignorar o clamor das ruas por mudança de padrões éticos, mas também não se pode desconhecer da facilidade com que é manipulável. Por isso mesmo, mais do que nunca, os ritos judiciais precisam ser observados. E isso inclui o respeito às prerrogativas da advocacia. Ela é, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. A justiça, senhoras e senhores, não é um espetáculo, não é um show. Compreende-se a expectativa com que a sociedade aguarda a responsabilização dos agentes públicos que delinquiram. Mas a função dos operadores do direito, aí incluído magistrados, advogados e membros do Ministério Público, é exercer o papel moderador, que, ao contrário do que alguns supõem, nada tem a ver com o de acobertar os delitos, mas sim de expô-los com absoluta clareza e segurança. E isso não pode se dar de maneira sumária, certamente. Não existe justiça sumária. Concluo esta manifestação, senhor presidente João Otávio de Noronha, desejando sucesso para esta gestão que se inicia, senhora vice-presidente, na certeza de que continuará tendo
papel de relevo na construção e reconstrução moral das instituições do Estado brasileiro. Muito obrigado.